Olá a todos os amigos e irmãos em Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa pré-aula, eu estarei comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã. E o escritor e comentarista dessa revista é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Ibotirama, no estado da Bahia. O pastor Josafá também é o fundador do maior congresso de escola bíblica dominical no estado da Bahia, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ele é o fundador do CETEC, Centro Teológico de Educação e Cultura Vida Cristã. Recentemente, o pastor Josafá também lançou um livro com o tema 1000 Esboços para Sermões. Quanto à nossa revista, o tema é João Batista, modelo dos que são consagrados a Deus para essa geração. E o assunto da lição dessa semana, o tema é a morte de João Batista. E o nosso texto base para o nosso estudo está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 14 ao 26. E esta é a última videoaula da revista de João Batista, que contém 13 lições. Para mim, foi uma grande experiência e aprendizado. Ao mesmo tempo, eu também espero ter contribuído com algum crescimento espiritual e intelectual dos alunos inscritos neste canal ao longo desse trimestre. Nessa ocasião, eu também quero aproveitar para parabenizar ao pastor Josafá Batista Soares por tamanha iniciativa em elaborar uma revista de estudo bíblico tão importante. Tal empreendimento certamente lhe custaram muita coragem, determinação, disciplina e fé. Bem, na aula de hoje eu irei iniciar citando o texto bíblico da lição que está em Mateus capítulo 10, versículo 39. Assim está escrito: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Estas são palavras do próprio Senhor Jesus. E o autor da revista escolheu esse texto justamente porque ele tem uma correspondência muito forte com o final da vida de João Batista. Já o nosso texto base, que inclusive já foi citado, que é Marcos 6, do 14 ao 26, nós temos a narrativa bíblica da morte de João Batista. Mas a título de informação, o relato da morte de João Batista também é relatado em Mateus 14, 1 a 12 e em Lucas 3, 19 a 20. Porém, para a nossa exposição nesta aula, eu irei tomar por ponto de partida o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 14 a seguir. Bem, Marcos tem um estilo dinâmico e o seu evangelho visa alcançar os gentios de Roma. Então ele vai manejar com muita habilidade o foco da ação. Diferente dos outros evangelistas, Marcos tem pouco diálogo e mais ação. Perceba que tanto Mateus como Lucas oferecem 4 capítulos de introdução histórica antes de relatar algum milagre de Jesus. Porém, Marcos já descreve 3 milagres e um ajuntamento de pessoas logo no primeiro capítulo. E para relatar a morte de João Batista, ele vai relatar uma polêmica discussão dos judeus sobre quem é Jesus. E para nos mostrar a resposta certa, ele vai falar da morte de João Batista e dos elementos que deram forma ao seu martírio. E como já sabemos, por conta de aulas anteriores, João Batista foi aquele que veio antes de Jesus como percussor, ou seja, aquele que veio antes para preparar os corações das pessoas a fim de que elas o recebessem. E João, como um profeta de Deus que foi, falou e apresentou o Messias ao mundo. Porém, como profeta, também prenunciou por meio de sinais e simbologias tudo sobre o Messias. E esse tipo de sinal trocado, podemos dizer assim,
ocorreu também na sua morte, porque tanto a morte de João Batista, como as circunstâncias e os acontecimentos com relação a ela, são também prenúncios do que irá acontecer na morte de Jesus. João Batista preparou o caminho do Senhor, não só por meio do seu ministério, mas de modo ainda mais decisivo por meio de seu sofrimento. Perceba que tudo na vida de João Batista, inclusive a sua morte injusta, era uma mensagem sobre o Messias. E assim como a morte de João Batista foi tão repercutida quanto a sua própria vida, assim também foi na história de Jesus, que teve uma morte tão importante quanto a sua vida que apresentou. Observe que na ocasião da morte de Jesus, temos muitas palavras-chave que nos faz sentir o drama de sua morte, de sua crucificação. E essas palavras-chave também ocorrem na decapitação de João Batista. Essas palavras-chave são Herodes, herodianos, prender, querer matar, prisioneiro, entregue, espreitar ao momento oportuno, discípulo, corpo, depositar no túmulo e o sofrimento calado do inocente. Portanto, tendo em vista todas estas similaridades entre o precursor e o Messias, fica nos evidente, claro, que existe uma correspondência alusiva entre o mestre e o seu discípulo. Veja 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Assim está escrito: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus também nessa parte. Ainda em Mateus capítulo 5, versículo 12, assim está escrito: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem, diante desses textos, entendemos a fidelidade de João Batista até a morte. E foi justamente diante de Herodes, o tetrarca, aquele que representava o poder vigente de seu tempo, que o profeta do deserto deu o seu último testemunho de fidelidade. O testemunho de João Batista nos faz pensar até onde estaríamos dispostos a irmos por amor a Deus e a sua palavra. Mas perceba que ainda que muito embora estamos diante do foco principal, que é o sofrimento e a consequente morte de João Batista, o que chama a atenção é o esforço de duas mulheres, uma chamada Herodias e a outra que é a filha chamada de Salomé. Essas mulheres serão as protagonistas que provocarão a morte do justo João Batista. E começando do versículo 14, conforme o nosso texto base de Marcos, veja que a narrativa se inicia com os boatos que chegam aos ouvidos de Herodes sobre as obras milagrosas que Jesus estava realizando. O versículo 14 diz o seguinte: e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operavam forças miraculosas. Como você pode perceber nesse versículo 14, João Batista
já havia sido morto. Portanto, Marcos começa a relatar a morte de João Batista de trás para frente. E até o texto, né, até que o texto chegue ao momento que nos interessa, ao momento da morte de João Batista, ele vai nos mostrar um contexto complicado. Embora que já sabemos, por conta das aulas anteriores sobre o estudo de João Batista, que a gente aqui no texto estudando João Batista refuta, né, as lições de João Batista contra a ideia da reencarnação. Nós provamos isto em outras aulas passadas. Entre os judeus havia uma crença popular de que João Batista reapareceria encarnado, ou reapareceu encarnado em Jesus, ou reapareceria encarnado em Elias, ou em algum outro profeta. Mas esse texto nos mostra duas coisas, embora sabemos que não é verdade, mas esse texto nos mostra primeiro duas coisas. Primeiro, a opinião pública tinha João Batista como um verdadeiro profeta. Segundo, o assassinato de João Batista, a mando de Herodes, era tido como um martírio de santo. Então, muito embora os judeus tivessem uma crença popular na ideia da reencarnação aqui, com relação a João Batista, o fato é que esse rumor nos mostra o pensamento que a multidão tinha sobre João, de que ele de fato era um homem de Deus e que ele foi morto injustamente. E mesmo com o consenso geral de que João era um profeta santo, que foi morto justamente, veja o que diz Herodes no versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Veja a expressão de Herodes. O assassinato de João Batista está batendo na consciência inquieta de Herodes. E ele tem clara noção do que fez. Veja a expressão: é João quem eu mandei matar. Portanto, Herodes sabe o que fez, porém sem arrependimentos. E aqui fica uma grande lição para nós. Nada é mais perigoso do que uma consciência pesada, sem arrependimento. Isso quer dizer que uma pessoa que tem a consciência de que errou, mas não se arrepende, ele é um legalista religioso, ele é um hipócrita cínico, que tem em mente tudo o que fez, mas não se arrepende. Portanto, tem uma consciência cauterizada, perdeu a realidade dos limites do que é moralmente certo e errado. Uma pessoa assim não pode mais ouvir a voz do Espírito Santo. E esse é um verdadeiro perigo para aqueles que desejam a salvação, pois muitos crentes vivem uma vida rotineira de pecados, de forma que não tem mais a sensibilidade para o arrependimento e o abandono da prática. Bem, vejamos o versículo 17. Assim está escrito. O versículo 17 diz: Porque o mesmo Herodes mandara prender a João e encarcerá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha se casado com ela. Veja, temos aqui no versículo 17 que observar três coisas. Primeiro, Herodes casou-se com Herodias, que é a esposa de seu irmão Filipe. E atenção, esse Filipe que era o marido de Herodias e irmão de Herodes não é o mesmo Filipe tetrarca da região da Itureia, que aparece em Lucas, capítulo 3, versículo 1. Esse Filipe que aparece aqui em Marcos 6,17 é um outro Filipe desertado que morava em Roma. Segundo, o nome Herodes aparece várias vezes nos evangelhos por um motivo. Isso se dá porque o verdadeiro Herodes, conhecido como Herodes o Grande, casou-se mais de 10 vezes e teve muitos filhos. E quando ele morreu, seu nome Herodes
se tornou um nome aristocrático, portanto, um nome de família nobre. Logo, muitos de seus filhos usavam esse nome Herodes como um título ou uma referência de tradição familiar. Então, o nome Herodes é um título. Já tetrarca era um outro título dado para aqueles que recebiam o direito de governar um quarto de um país. Então, esse Herodes do capítulo 6 e o versículo 7 de Marcos é o filho de Herodes o Grande, chamado também de Herodes Agripa II, tetrarca da Galileia. E esse Herodes desertou a sua esposa e se casou com Herodias, sua cunhada, que era mulher de Herodes Filipe I. E detalhe, Herodes Filipe I ainda estava vivo. Com isso, Herodes Agripa II, junto com Herodias, estavam transgredindo a lei de Deus, que está escrito em Levíticos 20, verso 21 e Levíticos 18, verso 16. E essas passagens nos falam da proibição de se relacionar com a cunhada. Portanto, o pecado de Herodes era um pecado duplo, que era o adultério e o incesto. É bem verdade que o mesmo versículo 17 diz que eles se casaram, como eu li aqui para os irmãos. Mas o pecado está no fato de que Herodes despediu a sua esposa para casar-se com Herodias, que também fez o mesmo com seu marido Filipe I. E aqui eu quero aproveitar para lembrar que hoje, ao que parece, as igrejas evangélicas e os pastores não tratam o divórcio com o mesmo rigor e a mesma seriedade que o profeta João Batista tratou os divórcios de seu tempo. Vale lembrar que a palavra de Deus é imutável e o que era pecado ontem, para a Bíblia, ainda é pecado hoje. E por fim, a terceira observação que temos no versículo 17 é que Herodes Agripa II prende João Batista porque, de acordo com Marcos 1,4 e João 3, 22, 26, João Batista estava batizando no deserto da Judéia, do outro lado do Jordão, portanto na Pérea, que fazia parte da jurisprudência de Herodes. E aqui percebemos que João Batista, quanto cidadão, está debaixo de um governo político constituído. Mas a partir do momento em que o governo dos homens transgridem a palavra de Deus, João, como profeta de verdade, faz a difícil escolha de colocar-se em perigo, mas não abre mão de manter-se fiel ao chamado que fora dado por Deus para influenciar a sua geração. O verso 19 nos diz que Herodias odiava João Batista e ela queria matá-lo, mas não podia. Só que esse ódio dela vai encontrar uma oportunidade no aniversário de Herodes. Veja o versículo 20. Vai nos esclarecer o motivo de tanto ódio, que era porque Herodes, esse ódio era porque Herodes temia João Batista, reconhecia ele como um homem de Deus e mantinha João em segurança. O texto ainda chega a dizer que Herodes ouvia João Batista de boa mente. Isso quer dizer que Herodes ficava pensativo e reflexivo sobre as palavras de João Batista e o quanto ele estava errado. Porém, essa reflexão não passava de um remorso que não produzia o arrependimento que João pregava. E essa situação meio que tornava o relacionamento de Herodes com Herodias instável e ainda exposto à opinião pública. Mas ao contrário do remorso infrutífero de Herodes, Herodias não sentia nada a não ser o ódio. E foi no aniversário de Herodes, no êxtase do vinho,
né, da música, dos convidados importantes, que Salomé entra em cena. Certamente influenciada por sua mãe, Salomé agora vai fazer o papel que Herodias orientou. Veja que uma trama foi traçada entre Salomé e Herodias. A intenção era uma só, era provocar sensualmente, por meio da dança, o coração obscuro e incestuoso de Herodes. No versículo 22, ela entra. No versículo 24, ela sai. No versículo 25, ela entra de novo. Perceba que por trás dos bastidores há uma manipulação de Herodias. E nesse vai e vem de Salomé, temos o maligno tramando a sua armadilha para matar João. Diante de tamanha manipulação, o rei concede a ela, Salomé, o direito de fazer o pedido que quiser. Herodes está bêbado e sua esposa, vingativa por trás dos bastidores, comanda toda a ação. E perceba que, muito embora o versículo 22, 23 e 25 falam do pedido da filha, é o desejo da mãe que será realizado. O desejo da mãe é o desejo das trevas. No versículo 24 e 25, assim está escrito: E saindo ela, perguntou a sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero imediatamente que me dê num prato a cabeça de João Batista. Essa frase, eu quero a cabeça, vai entrar para a história como uma frase clássica de todos aqueles que, motivados pela inveja, ciúmes, vinganças e ódios, conspiram contra os inocentes. O interessante é que a Bíblia chega a dizer que Herodes entristeceu-se profundamente e até houve uma mudança de humor na face de Herodes. Pelo que parece, por alguns segundos ele ficou sóbrio, mas seu breve momento de lucidez não durou muito, pois ele voltou logo a se refugiar no papel do rei bêbado. Como rei, sua ordem deveria ser executada, e como bêbado, ele poderia apelar para uma meia-culpa. Se perguntássemos a Herodias e Salomé os motivos que os levaram a participar dessa trama maligna, certamente cada um deles apresentaria uma justificativa, mas independente de suas motivações, o fato é que cada um deles fizeram suas escolhas. A verdade é que não importa qual seja as desculpas que os homens apresentem para justificar a sua culpa, o fato é que Deus, em sua misericórdia, sempre nos dá a oportunidade da escolha. Portanto, o que acontece é que muitos se escondem atrás de suas justificativas. Por outro lado, João Batista escolheu ser fiel ao propósito de Deus em sua vida, mesmo que o preço da justiça fosse alto demais. Inclusive, o medo de se pagar o preço da justiça é uma das razões pelo qual os homens preferem esconder-se na mentira. E contra a partida desses sentimentos, a coragem de pregar e o preço que se paga pelos discípulos de Cristo são as características que identificam aqueles que realmente servem Jesus. O preço pago por João foi um preço alto. Ele morreu de forma cruel e injusta. Com isso, vem a pergunta: e sobre a morte do justo, o que acontece? Bem, antes de responder, é importante dizer que na Bíblia, morte significa separação e não aniquilação ou fim de existência. Isso porque os seres morais criados por Deus
que são os anjos, e os homens são eviternos, ou seja, têm princípios, nasceu um dia, mas não terá fim. Então, morte significa separação e vida significa comunhão. E dentre muitos textos que eu poderia citar, eu irei mencionar apenas o de Gênesis 2,17. Assim está escrito: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que, lendo esse texto, Adão e Eva continuaram vivos depois que comeram do fruto. Logo entendemos que a primeira morte que o casal experimenta não é a física, mas é a separação de Deus, que é a morte espiritual. A segunda morte é a morte moral, porque o pecado lança o homem em uma total depravação moral. Bem, depois do pecado, com a consequência, o homem é expulso do Éden. E uma das sentenças de Deus ao homem é a morte física. Com isso, nós temos 3 mortes: a morte espiritual, a morte moral e agora a terceira morte, a morte física. Mas depois que o homem morre fisicamente e passa para a eternidade, temos 2 realidades. A primeira é que se o indivíduo morre sem se arrepender, sem crer na promessa da salvação, para estes haverá uma condenação eterna. Por isso que o pecador que morre sem se arrepender, passará uma eternidade separado de Deus. E isso é o que a Bíblia chama de segunda morte. Porém, para os que se arrependeram e creram no Cordeiro de Deus, estes passarão a eternidade com o Senhor. Por isso que João Batista insistia tanto na mensagem do arrependimento e indicava ao mundo para que cresce em Jesus como sendo aquele que tira o pecado do mundo. Mas por fim, a cabeça de João Batista foi decapitada e veio parar em um prato nas mãos de Salomé. E esta, por sua vez, entregou a sua mãe, Herodias. João teve um pai, Zacarias, e Isabel, ambos de famílias da tribo de Levi, tendo, portanto, uma origem puramente sacerdotal. João teve uma infância humilde, mas uma educação firme na lei do Senhor. Efetuava o batismo nas águas como um símbolo que tinha origem em sua mensagem de arrependimento. E por batizar as pessoas, teve o seu nome de Batista, ou João, o Batizador. Sua humilde atuação sempre foi uma característica que revelava o grande homem que se tornou. Quanto à política de sua época, não condenou, mas apresentou ideias reformistas que contemplassem valores éticos e morais, sobretudo que assistisse aos mais vulneráveis. Seu testemunho repousou na frase que explicava o propósito de sua vida, e a frase foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O interessante é que ele agitou uma nação inteira, tendo como cenário o deserto da Judéia, de onde Deus clamava, querendo encontrar-se com seu povo. Por isso, o próprio Jesus disse que João era como um caniço agitado pelo vento, que toda Jerusalém descia para ver. Do hebraico, a expressão é aven ruah, ou seja, alguém encurvado pelo vento. Isso quer dizer que João inclinou-se para fazer a vontade do Espírito de Deus, e por esse mesmo Espírito fora cheio. E isso explica porque muitos o assemelhavam como o profeta Elias. João Batista, tal como Jesus, possuía também uma grande capacidade de formar discípulos para o reino de Deus. E como profeta modelo que foi, também não fugiu à regra de ser rejeitado pela sociedade de sua época. Por isso, no fim, teve uma vida inglória. Sua cabeça foi posta em um prato, mas seu espírito ascendeu aos céus, de cuja face dos demais santos
em nada ele deve se envergonhar. Como vocês já sabem, essa é a última aula da nossa série de João Batista, modelo dos que são consagrados a Deus para essa geração. E como sempre faço, eu encerro com um texto, e o texto escolhido está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Assim está escrito: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, mas as suas obras o seguirão. Que Deus em Cristo te abençoe e, se Ele nos permitir, até uma próxima aula. Amém.